Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós iremos dar continuidade ao conteúdo então de biologia celular. Nós iremos estudar então um pouquinho mais sobre as células. Então já vimos como é que se faz ciência, né? Vimos como funciona o método científico, como é que se publica, né? Como que você pode ter uma certa confiança nos dados científicos. Vimos quais são as principais hipóteses com relação à origem da vida, né? Os primeiros micro-organismos que surgiram, que deram origem aos demais. E também vimos aí a questão da teoria celular, né, que todos os organismos eles são constituídos por célula, nem que seja somente uma. Tá? Então, agora a gente vai começar a ver mais detalhadamente como que são essas células. Então, já de início, o que eu posso falar para vocês é que a membrana plasmática ela é presente em todas as células. Então, todo tipo de célula vai ter membrana plasmática. E essa membrana plasmática ela é finíssima, então ela é muito fina, né? E ela é constituída aí por lipídios e proteínas, então é uma membrana lipoproteica que a gente chama, e ela possui uma permeabilidade seletiva, então ela é semipermeável, ela deixa algumas coisas passarem por ela e outras ela impede, né? Embora nem sempre isso funcione direito. Então aqui nós temos algumas imagens aqui de microscopia, né, microscopia óptica, de alguns protozoários, que são organismos unicelulares. Então cada organismo desse é um ser vivo. Então o limite deles, né, você sabe que ele é isso aqui, justamente por causa da presença da membrana plasmática. É ela que delimita esse organismo, é ela que delimita essa célula, é a fronteira da célula. Então aqui nós temos um paramécio, que é um protozoário ciliado, você consegue perceber aqui aonde é o limite dele, justamente por causa da presença principalmente dos cílios. Então ele tem bastante proteínas ali, até para poder mover esses cílios, então fica bem marcante. Mas olhando aqui embaixo, aqui nessa ameba, ó, você consegue perceber onde está a membrana plasmática pela diferença de conteúdo. Então dentro dela aqui está, tem um monte de conteúdo aqui avermelhado e fora não. Então você sabe onde que a membrana plasmática se encontra. Essa outra aqui também é uma ameba, ela também é um protozoário que está se alimentando de uma alga. Então ela está fagocitando, coisa que a gente vai ver também ainda hoje. Ok? Então assim, só para vocês terem ideia, a membrana plasmática ela é importantíssima. Então ela funciona como se fosse, digamos assim, um cérebro da célula. Por mais que isso pareça esquisito. Por mais que você pense que de repente o que seria o cérebro da célula seria o núcleo, né, por conter o DNA, as informações, por causar lá a expressão gênica, a produção das proteínas e tudo mais. Só que não. Né? A membrana plasmática que contém as proteínas que reconhece o ambiente fora dela. Então é a membrana plasmática que vai receber as informações do teu corpo, vai receber as informações do ambiente e vai estimular o núcleo lá a produzir determinadas proteínas, ou vai estimular o movimento de uma célula para um lado ou para o outro, vai estimular uma divisão celular, por exemplo. Então, assim, dá para se dizer que quem comanda de fato a célula é a membrana plasmática, tá? E além disso, né, ela é importantíssima em vários aspectos. Então, só para vocês terem ideia, não sei se vocês já ouviram falar dos pigmeus africanos, que são lá um povo lá que são tudo baixa estatura. Esse pessoal aqui, eles têm níveis de hormônio de crescimento normais. Então, o hormônio de crescimento é que estimula o nosso crescimento. Então, você tem que ter hormônio de crescimento para que você possa, então, crescer durante a tua juventude. Se você não tiver, você não cresce. Então, por exemplo, o nanismo hipofisário é uma doença causada pela falta do hormônio de crescimento. Então, você não vai ter hormônio de crescimento, você não vai, então, crescer em estatura. Nesse caso aqui, essas pessoas elas têm hormônio de crescimento, tiveram hormônio de crescimento em quantidades normais, no entanto, as suas células não possuíam receptores funcionais para o hormônio de crescimento. Então, o hormônio de crescimento passava ali perto da célula, passava pela célula, mas não plugava na célula, então não estimulava essa célula a crescer ou a produzir proteínas que causariam o crescimento. Entendem como? Então, isso tem tudo a ver com a membrana plasmática. Outra situação também que tem a ver com a membrana plasmática é, por exemplo, diabetes. A diabetes tipo 2, que você vai ter poucos receptores, então, para insulina nas suas células. Então, você vai ter insulina rolando no corpo, normal, mas as suas células vão estar insensíveis. E a insulina, a função dela seria plugar e abrir um canal na membrana para a entrada da glicose. Isso não vai acontecer, a glicose vai ficar
rolando aí pelo sangue e não vai entrar dentro das células. E aí você tem todos os problemas aí resultantes disso que vão causar então a diabetes tipo 2. Bom, como que é uma membrana plasmática? Então, ela é uma dupla camada, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, uma camada em cima, uma camada baixa, fosfolipídica, tá? E é uma camada fluida. A gente fala que é um modelo mosaico fluido porque você tem essas proteínas aqui que elas estão incrustadas ali no meio e tudo isso aqui, por mais que a imagem aqui esteja estática, né? Isso não é estático. Então, todas essas proteínas elas vão para um lado, vão para o outro, às vezes umas estão para o lado de fora, outras estão para o lado de dentro, e ficam mudando. Esses fosfolipídios aqui eles também não são fixos. Imagina uma galera, por exemplo, assim, uma multidão na frente de um palco e num show aí do Rock in Rio, né? Você tem lá as pessoas, né? Aquele monte de pessoas ali, tudo uma coladinha na outra, né? Formando como se fosse isso aqui. Tá? Então, se o cara lá, o rockstar, se joga em cima da galera, todo mundo lá vai segurando o cara em cima, né? E ele vai passando por cima dessa membrana, digamos assim. No entanto, se o pessoal abre, pá, ele cai, né? Dá para pensar aqui que essas proteínas aqui é o cara lá que está com um isoporzão vendendo sanduíche para a galera. Então ele vai lá com uma certa dificuldade, vai passando, mas ele consegue fluir por entre meio aí as pessoas. Então a ideia é mais ou menos essa, tá? Isso aqui não é fixo, embora com o passar do tempo, principalmente pelo aumento do colesterol em meio à membrana, você pode perder essa fluidez. E perdendo essa fluidez, você pode ter alguns problemas. Por exemplo, algumas doenças neurodegenerativas, por exemplo, o Alzheimer, né, existe uma certa correlação, né, do Alzheimer com a perda de fluidez da membrana. Então, com o passar do tempo, você vai perdendo essa fluidez, logo as proteínas lá das membranas dos teus neurônios não estão mais fluindo, não estão mais então recebendo ou então enviando sinais, e aí você começa a perder memória. Isso é um exemplo, tá? Aí, com relação a essas proteínas, como eu falei para vocês, né, você tem uma série de funções aí que são delegadas à membrana. E essas funções elas estão intimamente relacionadas ao tipo de proteína que vai estar na membrana. Aqui, essas aqui são só algumas principais, né? Você tem vários outros tipos, né? Mas um tipo bastante comum seria o canal de proteína, ou então proteína de canal. Então você tem a membrana lá e uma proteína que atravessa de fora a fora, né? Do lado de dentro para o lado de fora e vice-versa, formando um tubinho. E esse tubo, né, esse canal, vai fazer com que substâncias atravessem livremente através dele. Na mesma linha, nós temos ainda as proteínas carregadoras, ou então proteínas transportadoras. Então, são proteínas que pegam moléculas de dentro e jogam para fora, ou pegam de fora e jogam para dentro, ou seja, elas transportam, não é a questão do canal. Ela pega e move isso. Então, você pode ter vários tipos de proteína, pode ter gasto energético com isso, que é o que a gente vai chamar de transporte ativo, ou então pode ser sem gasto energético, que é o que a gente vai chamar de transporte passivo. Aí nós temos aqui, ó, proteínas receptoras. É esse tipo de proteína aqui que eu estava falando com relação ali ao hormônio de crescimento ou com relação à insulina. Então imagina aqui, ó, que essa partezinha aqui, esse plugzinho aqui, ele seria o hormônio. Né? O hormônio, vocês sabem, são mensageiros químicos. Então eles são liberados aí no sangue, né, vão circulando e aí eles plugam em células que têm os seus receptores. Plugando, eles vão estimular alguma reação lá dentro da célula, vão ocasionar alguma situação lá dentro da célula. Então imagina que aqui é o hormônio de crescimento. Ele só vai estimular essa célula a crescer se ele conseguir plugar nessa proteína. Então não adianta você produzir um monte de hormônio se você não tiver as proteínas receptoras. Entendem como? Mesma coisa a questão da insulina. A insulina ela vai ser também um hormônio, né, no caso proteico, que vai plugar no receptor e ela, por sua vez, vai ativar lá uma proteína transportadora de glicose. Então, beleza, você tem insulina, a insulina vai lá, digamos assim, abre a porta para a glicose entrar. Só que para ela abrir, você tem que ter a fechadura. Então, imagina que aqui você tem a chave, aqui a fechadura, e lá você tem a porta, por exemplo. Então, se faltar algum desses conteúdos aqui, se faltar insulina, não abre. Se faltar a fechadura, que se faltar a proteína receptora, também não vai abrir, ok? E aí também temos as proteínas de reconhecimento. Então, são aquelas proteínas que vão estar na membrana e vão fazer com que a célula saiba onde ela está, perceba o que está acontecendo no seu entorno. Então, imagina um organismo unicelular.
O organismo inteiro é uma única célula. Então ele tem que ter uma percepção do ambiente. Mas não só eles. Imagina uma célula da pele, por exemplo. A célula da pele ela está aí ligada a outras células da pele. Mas como é que ela sabe quando, por exemplo, foi rompido ou você perdeu essa ligação entre uma célula e outra, que ela tem que se dividir para regenerar ali um ferimento, por exemplo? Através dessas proteínas de reconhecimento. Outra também, vamos pegar aí células de defesa, né? No caso nossos leucócitos, aí, que são os glóbulos brancos. Como que o meu glóbulo branco sabe que aquilo lá é um vírus e ele tem que destruir? Ou que aquilo lá que entrou é uma bactéria e ele tem que destruir? Através dessas proteínas de reconhecimento. Então, se não tiver essas proteínas de reconhecimento, não vai reconhecer, vai deixar passar livre e não vai, então, realizar sua função, ou não vai se fixar naquele local, não vai se desenvolver, ou seja, alguma coisa errada vai acontecer. Entenderam? Então, assim, basicamente as funções das membranas, né, são realizadas pelas proteínas que estão nessa membrana. Né? E as células, então, elas vão ter proteínas diferentes de acordo com suas funções. Beleza? Tá, agora então com relação à permeabilidade. Permeabilidade, então, é justamente a questão de o quão permeável vai ser essa membrana. Primeira coisa que vocês têm que entender é a questão de difusão. Vocês devem saber já, devem ter aprendido em química, em física, que os átomos estão em constante movimento. A tendência sempre, sempre, sempre é ocorrer difusão, ou seja, as coisas se misturarem, esses átomos se misturarem. Então, você vai ter uma tendência natural a isso acontecer. E normalmente, você vai ter aquilo que a gente chama de gradiente de concentração. Então, essa difusão ela sempre vai ocorrer do ambiente que vai estar mais concentrado de algo para o ambiente que está menos, até que ambos estejam equilibrados, até que você tenha, então, um equilíbrio nisso. Então, pega aqui, por exemplo, o café aqui, está lá o café, jogou o leite. Beleza, esse leite ele vai se misturar naturalmente, vai ocorrer uma difusão natural aqui, até que esteja em equilíbrio. Claro, depois que você deixar um tempo lá, pode ser que isso acabe mudando um pouquinho, acabe formando algumas fases, pela questão de decantação, pela questão da ação da gravidade, mas a tendência natural desses átomos aqui é se misturarem justamente pela questão do movimento que eles têm constante, ok? Tá, e aí, antes de passar para frente, é importante vocês entenderem esse conceito de gradiente de concentração. Então, quando eu falar assim, a favor do gradiente de concentração, quer dizer que as moléculas, né, os átomos, eles estão indo do ambiente que está mais concentrado para o ambiente que está menos concentrado. Se eu falar que o transporte está ocorrendo contra o gradiente de concentração, então isso quer dizer que as moléculas, ou os átomos, né, os íons aí, vão estar indo então do ambiente que está menos concentrado para o que está mais concentrado. Por isso, contra o gradiente, então contra a corrente, digamos assim. Aí, primeiro tipo então de difusão, primeiro tipo de transporte que a gente vai ver. Difusão simples. Difusão simples é um tipo de transporte passivo. Já falei para vocês que transporte passivo é aquele que ocorre sem gasto de energia. Já o transporte ativo vai ocorrer gasto de energia, vai ocorrer gasto de ATP. Então a difusão simples é simples, né? Simplesmente as moléculas, os íons aí, eles vão atravessar a membrana, tá? Simplesmente assim, tá? Em que sentido? Sempre então do lado mais concentrado para o menos, ou seja, a favor do gradiente de concentração. Então aqui ó, nessa animação, percebam que ó, temos essas moléculas, aqui ó, tem mais, aí passa algumas aqui, passa uma lá para cima também, né? Isso é normal, como você tem uma difusão, os átomos aí estão se agitando, você pode ter isso, mas no final das contas você vai ter então os ambientes equilibrados, vai ter a mesma quantidade fora do que dentro, tá? Isso é difusão simples, é quando você tem a travessia direta via membrana plasmática a favor do gradiente de concentração, né? E é um transporte passivo, sem gasto energético. Já uma difusão facilitada, ela é, assim como a difusão simples, é a favor do gradiente de concentração, mas ela é facilitada por uma proteína. Então, ela pode ser facilitada por uma proteína de canal, ou então pode ser facilitada por uma proteína transportadora, que é o caso aqui. Então, nesse caso, essa proteína ela vai ser seletiva. Então, ela vai plugar ali a substância que vai entrar, né? Essa proteína vai reconhecer e vai liberar então a passagem, mas isso está ocorrendo a favor do gradiente, então não vai ter gasto energético.
Entenderam? Aí nós temos a osmose. A osmose ela é um transporte passivo porque ela não tem gasto energético, mas ela é um transporte especial. Eu digo especial porque ela é exclusiva da água. Então, sempre que eu falar de osmose, eu estou falando da difusão de água. E a água, vocês sabem, é um solvente universal. E nesse caso aqui, prestem atenção, a água sempre vai passar do meio menos concentrado de solutos para o mais concentrado de solutos. Solutos é aquilo que está diluído, tá? Então, assim, vejam que, para não confundir, então a água ela sempre vai tentar equilibrar também. Mas assim, já que você não está passando os íons de um lado para o outro, não está passando as moléculas de um lado para o outro, quem vai passar então é a água. Então a tendência é sempre você equilibrar, é você sempre ter a mesma concentração, não a mesma quantidade de água, a mesma concentração então de solutos lá naquela solução. Então vejam bem, olha aqui, nós temos um copo, e esse copo tem água e nessa água tem açúcar. Aqui no meio foi colocada uma membrana semipermeável. Imagina como se fosse uma membrana plasmática. Ou imagina que aqui tinha a mesma concentração de açúcar normal, foi colocada a membrana, e aí aqui do outro lado colocaram mais açúcar. Então percebam que aqui você tem maior concentração de açúcar, ou seja, você tem maior quantidade de solutos. Aí o que vai acontecer? Como esse açúcar não consegue passar por essa membrana, não consegue passar daqui para lá para equilibrar isso, para ficar igual, né? Não consegue sofrer um transporte passivo, como a gente estava vendo agora, quem vai passar é a água. Só que a água então vai passar daqui, que tem menos solutos, para lá, que tem mais solutos. E isso vai fazer então com que aumente a quantidade de água aqui, né? E logo vai diminuir desse lado, obviamente. Mas se você for comparar quantidade de água por molécula de açúcar aqui e quantidade de água por molécula de açúcar aqui, vão estar equivalentes, ou seja, equilibrou as concentrações. Tá? Então, esse processo da osmose, ela ocorre, por exemplo, imagina lá você comendo pipoca, pipoca salgada, tá lá comendo, tá lá no cinema, daqui a pouco você começa a sentir que o teu lábio tá churingado, né? Já sabe, né, o que é o lábio churingado, né? Ele parece que fica, sei lá, fica esquisito, porque ele perde água, tá? Ele tá perdendo água para o ambiente externo por causa do sal da pipoca que está ali em constante contato com o teu lábio. Então, como essas células elas têm as membranas ali, você não tem queratina, a mucosa bucal é bem sensível, então essa água ela vai saindo. Depois de um tempo que você parou de comer, volta ao normal o teu lábio. Outra situação que acontece também, a osmose consegue perceber, vai fazer uma salada de alface, por exemplo. Vai lá, coloca a alface lá na travessa, joga lá o sal, né? Daqui a pouco você vai ver que a alface está tudo churingado, lá está lá murcho lá. Beleza. Se você pegar uma alface daquele e colocar lá num prato com água, por exemplo, lá submergir ele na água lá, depois de um tempo ele está normal de novo, porque a água havia saído pela questão da grande concentração de sal que estava fora. Então a água tenta equilibrar esses ambientes, né? Embora não vá conseguir nesse caso. Na hora que você coloca ele de volta na água, como o ambiente externo, no caso a água, vai estar com uma menor concentração de solutos do que dentro da célula, essa água tende a entrar dentro da célula e aí ela infla, e aí a célula fica rígida de novo, fica lá o alface bonitão. Entenderam? Então aqui, ó, aqui nós temos células sanguíneas, e aí vamos ver o que acontece na hora que você coloca em 3 soluções diferentes. Então, primeiro aqui ó, tem uma solução hipertônica, ou seja, a solução dentro desse copinho tem muita quantidade de solutos, maior do que lá dentro da célula. E aí o que vai acontecer? A tendência é a água sair, e a célula vai murchar, o que eu falei que acontece no lábio. Aqui é o contrário, você tem pouco soluto, e lá dentro da célula você tem os solutos. A água vai entrar e a célula vai arrebentar. E aqui nesse último você tem uma solução isotônica, ou seja, ela é igual em concentração. Aí a tua célula vai ficar normal. Toda a água que entra vai sair também, então as concentrações serão iguais. Normalmente o nosso corpo tende a manter aí a concentração de íons do nosso sangue e do plasma, a concentração de íon versus água, similar à concentração interna das células. Por isso que se você toma água demais, você tem uma tendência a urinar mais. Por isso que quando você come demais alimentos salgados, por exemplo, você tende a ter mais sede, porque é justamente para balancear isso. Teu sistema nervoso percebe essa
falta, né, de água ou esse excesso de íons e te estimula a tomar água, te causa sede. Ou então o inverso, percebe que está baixa a concentração aí de íons por quantidade de água e estimula então você a urinar. Entenderam? Tá? Então isso é osmose, a passagem da água do meio menos concentrado de solutos para o mais até que ambos estejam equilibrados. Ok? Tá, agora transporte ativo. Transporte ativo é aquele transporte que gera gasto energético. É aquele tipo de transporte que para ele ocorrer você vai gastar ATP. Isso porque ele é contra o gradiente de concentração. Então ele é um tipo de transporte que você vai pegar ali, você tem um monte de íons lá fora, você tem menos íons aqui dentro. A tendência era aqueles íons de fora entrar aqui dentro, e eles podem estar entrando por transporte passivo, então está entrando por difusão e você está ali jogando para fora. Então você está gastando energia porque você está indo contra a corrente. Imagina, por exemplo, que tá lá uma inundação na sala de aula, tá aquela água, na sala não, lá fora, tá entrando aquela água assim pela porta ali, por baixo da porta, e a gente tá com um rodinho empurrando aquela água para fora. A água tá vindo, a gente tá querendo expulsar. Então a gente está tendo um gasto energético, né, enquanto a água está fluindo normalmente, porque lá fora tem mais do que aqui dentro. Mais ou menos essa é a ideia. Então, né, o passivo ele vai estar ocorrendo do mais para o menos, e o ativo ele vai estar ocorrendo do menos para o mais concentrado. Então, como você está indo contra o gradiente de concentração, vai ter um gasto energético. Aqui tem um exemplo clássico, que é a bomba de sódio e potássio. Então, isso aqui é um ciclozinho, né? Temos aqui a membrana, temos a proteína que a gente chama de bomba de sódio e potássio, porque ela bombeia sódio e potássio. Então, vejam mais ou menos aqui como é que ela funciona. Então, olha só, o sódio está aqui dentro da célula, você vai pegar o sódio, você vai gastar ATP e você vai jogar esse sódio para fora. Fora da célula tem bastante sódio já. Esse sódio ele vai acabar entrando de novo aí por canais de sódio. Mas ao mesmo tempo você pega potássio lá de fora, né, que tem menos, e joga para dentro, onde às vezes você pode ter mais. Então, assim, um transporte, que você vai ter aí um duplo transporte, né, de íons tanto para dentro quanto para fora, mas que está ocorrendo, então, de forma a gastar energia. Por isso, o transporte ativo. Entenderam? Então, assim, isso se resume nessa imagem aqui. Né? Então, ó, transporte passivo e transporte ativo. Ó, passivo sempre a favor do gradiente. Então, você tem aqui ó, maiores concentrações, menor concentração. Então, ele flui, né, até que se equilibre. Difusão simples, né, passou tranquilamente entre a membrana. Facilitada por proteína, ou proteína de canal, ou proteína transportadora. Já o transporte ativo, ó, veja bem, você tem aqui ó, os quadradinhos, aqui, ó, você tem menor lá fora e maior aqui dentro. Mas o que está acontecendo? Você está pegando lá de fora e bombeando para dentro. Então você está indo contra e está gastando o ATP, adenosina trifosfato, que é a nossa energia química. Entenderam? Agora vamos falar um pouquinho sobre os transportes via bolsas membranosas. Então, nem sempre os transportes são ali dessa forma, só atravessando a membrana. Às vezes você tem que transportar coisas grandes, então partículas grandes ou grandes quantidades de alguma substância. Então, primeiro vamos falar da entrada de substâncias na célula. Então, aquilo que a gente chama de endocitose. Então, a endocitose seria a entrada de substâncias na célula através de bolsas membranosas. E temos dois tipos. Esse que está aqui é a fagocitose. Então, ó, aqui você tem a membrana, tem uma célula, e aqui você tem uma partícula. Né? Pensa ali uma bactéria, por exemplo, e aqui uma célula de defesa. Essa célula de defesa vai reconhecer essa bactéria e vai, né, criar pseudópodes, que são prolongamentos celulares que vão lá abracar essa bactéria. Então, vão envolver formando uma bolha, formando uma bolsa. Essa bolsa é o que a gente chama de fagossomo. Esse processo é o que a gente chama de fagocitose. Então, a coisa estava lá fora, agora a coisa está aqui dentro. Então, pode ser uma bactéria, pode ser uma partícula de alimento, pode ser qualquer coisa. Tá? E uma vez aqui dentro, agora a célula faz o que ela quiser. Ela pode chegar aqui, por exemplo, com um lisossomo, que seria uma bolsinha, uma vesícula contendo enzimas digestórias, fundir com essa aqui e liberar essas enzimas em cima disso. E aí essas enzimas vão fazer digestão, né, dessa partícula, dessa substância aí, e a célula absorve então os nutrientes. E por fim, joga isso fora pelo processo que a gente vai ver de exocitose.
Tá? Então isso é fagocitose. A fagocitose é você englobar partículas grandes a partir da emissão de pseudópodes, que são esses prolongamentos celulares. Então você vai ter os pseudópodes e você vai abracar essas partículas. Já a pinocitose também é um tipo de endocitose, geralmente vai ocorrer para você absorver líquidos e partículas menores, partículas pequenas. Então você não vai ter a emissão dos pseudópodos. O que você vai ter um aprofundamento da membrana plasmática formando um canalzinho. Tá? Então você vai afundar a tua membrana plasmática formando esse canal aqui, né? Formando esse canal, a hora que chega baixo o suficiente, né? A substância já está ali dentro, você fecha aqui e pronto, está feito o tal do pinossomo. Tá? Fácil, né? Percebam que são muito similares os dois, né? Mas existe diferença. Ó, aqui você tem os pseudópodes se alongando para cima da substância, né, da partícula, e aqui você tem um afundamento, um aprofundamento, então, da membrana plasmática formando um canal. E aí, dentro desse canal está a substância. Isso é pinocitose. Então, fagocitose e pinocitose são formas de endocitose, que é a entrada de substância na célula através de bolsas membranosas. Ok? Gente, assim, quando eu falar em bolsa e vesícula membranosa, é tudo a mesma coisa, tá? Então, bolsa membranosa, vesícula membranosa, são essas bolsinhas internas dentro da célula. Ó, só para vocês terem ideia aqui, ó, temos aqui uma situação de uma infecção. Então, lá no teu corpo você teve a entrada lá de bactérias. Então, lá do teu sangue, né, dos teus vasos sanguíneos, vão sair aí nos glóbulos brancos aí pelo processo de diapedese, que é, eles acabam se espremendo ali, passando entre as células do vaso sanguíneo. A hora que eles encontram essas partículas aí, esses micro-organismos, essas bactérias, eles vão lá e englobam. Então, eles fazem fagocitose. Aí eles vão lá, pegam os lisossomos deles, jogam lá as enzimas, essas enzimas degradam essas bactérias e pronto, você tem lá a liberação desse material. Essas células se desfazem, enfim, você torna isso não patogênico. Então imagina lá que você tem uma infecçãozinha na pele. Aquele pus que sai, geralmente, então são essas células mortas, restos aí de bactérias, restos dessas células que estavam fazendo fagocitose, estavam realizando defesa do teu corpo. E aí nós temos, né, aqui uma animação, vocês conseguem perceber mais ou menos como é que isso acontece. Ó. Isso é endocitose. Você tem a membrana aqui ó, no meio, você tem as substâncias, e essa membrana, então, nesse caso aqui, seria uma pinocitose. Ó. Percebam que você não está avançando sobre a partícula, você está formando um canalzinho e logo está fechando. Entenderam como é que funciona? Aí a exocitose. Então a bolsa já está lá dentro, né? E aí você vai empurrando essa bolsinha até chegar na membrana, até chegar no limite da membrana. Você tem essa fusão de membranas e pronto. Ó, a bolsinha se fundiu à própria membrana, então ela faz parte agora da membrana plasmática aí externa, no caso, e a substância que estava lá dentro agora é liberada para fora. Então isso vai acontecer tanto para a excreção das células, né, no caso aí de um leucócito desse ali que estava fazendo a defesa e destruiu a bactéria, então vai excretar esses restos aí para fora, quanto para a questão de secreção celular, então células que produzem substâncias. Então temos células hepáticas, por exemplo, células lá do fígado, que vão produzir a insulina que a gente estava falando. Então essa insulina ela vai ser primeiramente armazenada em vesículas, e no momento que você vai precisar dela, ela vai ser liberada no teu sangue por exocitose. Então vai estar aqui a insulina, aí, opa, você comeu, né, o teu corpo percebeu a presença de glicose, tem que liberar a insulina. Então a insulina é liberada via exocitose. Entenderam? Então, ó, essa aqui é a ideia aqui, ó. Isso aqui é um ambiente dentro de uma célula. Parece meio confuso, meio complexo de entender no início, mas todas essas organelas aqui a gente ainda vai estudar, é o próximo passo. Então aqui ó, nós temos o tal do retículo endoplasmático granuloso, que ele é responsável por fazer as proteínas. Então ele vai sintetizar as proteínas com base nas informações que estão no núcleo. Aí beleza, sintetizou as proteínas, elas estão aqui nas vesículas, essas vesículas, que são essas bolsinhas, se fundem aqui nessa outra organela, que é o complexo Golgiense. Então, nesse processo aqui, nesse complexo Golgiense, normalmente você vai ter então, uma modificação dessas proteínas, você vai ter uma maturação delas, você vai ter, geralmente, a alteração, inclusive, por exemplo, a adição de glicídios ali, ou então até mesmo o chamado empacotamento, que vai ser você colocar isso em vesículas e ficar esperando para liberar. Então, a hora que a membrana receber
a informação de que você tem que liberar essa substância, aí você vai lá e libera, aí você tem a secreção disso. Entenderam mais ou menos? Depois a gente vai se aprofundar, mas só para vocês terem ideia de que a exocitose ela não é só para a excreção daquilo que foi fagocitado, ela é também para secreção celular. E quando eu falo em secreção, é você liberar substâncias que foram produzidas dentro da célula. Ok? E aí, por fim, nós temos os envoltórios externos, aquilo que está por fora de uma membrana plasmática, mas ainda faz parte daquela célula. Então, começando então pelo glicocálix. Então, o glicocálix, ó, isso aqui, imagina que esse cubinho aqui é uma célula animal, né? O glicocálix ele vai formar como se fosse uma malha no entorno dessa célula. Ó, vejam que ele parte a partir de uma membrana, né? Acho que vocês já estão reconhecendo as membranas, e nós temos os fosfolipídios aí, as cabecinha fosfato, as caudas lipídicas e as proteínas, né? E o glicocálix, ó, essa parte aqui, essa parte superior, ela é composta basicamente por glicídios associados a lipídios ou associados a proteínas, principalmente, tá? Aquilo que a gente chama de glicolipídios ou então glicoproteínas ou peptidoglicanos. Tá? Então eles vão fazer como se fosse uma malha que vão mudar um pouquinho o ambiente externo à célula. E isso vai variar muito de célula para célula. Se pegar, por exemplo, uma célula aí do intestino, você sabe que o intestino ele absorve os nutrientes dos alimentos. Então aqui nós temos aqui uma célula do intestino delgado. A própria membrana dessas células do intestino delgado, ela vai ser assim, ela vai ter essas dobras aqui que a gente chama de microvilosidades, justamente para nessas dobras aqui, né, você ter o alimento que você está ingerindo, você conseguir absorver mais. Mas ó, toda essa camada acinzentada aqui é o glicocálix, então são extensões dessa própria membrana. E nesse glicocálix aqui especificamente, você vai ter enzimas que vão fazer a digestão. Então vão ter enzimas ali que, por exemplo, vão pegar um carboidrato mais longo, por exemplo, um amido, ou então até mesmo uma sacarose, vão quebrar em carboidratos menores, por exemplo, na glicose, para que você possa absorver. Não tem como você absorver partículas grandes aqui, você vai ter que absorver só substâncias pequenininhas, moléculas pequenininhas. Então você tem que quebrar lipídio, você tem que quebrar proteínas, você tem que quebrar os polissacarídeos. Então tudo que você se alimentar vai ter que virar, né, substâncias minúsculas para que você consiga absorver. E parte das enzimas que fazem isso estão aqui no glicocálix. Aí nós temos a parede celular. A parede celular, diferente do glicocálix, ela confere rigidez, tá? E a composição da parede celular ela varia de um organismo para o outro. Você consegue encontrar a parede celular, por exemplo, em fungos, consegue encontrar a parede celular em bactérias, consegue encontrar a parede celular em algas e plantas, né? Aqui é um exemplo de planta, que você tem celulose. A parede celular ali, ela é uma estrutura complexa, né? O legal da celulose é que ela é constituída por glicose, mas isso é tão bem amarrado e tão bem trançado com outras substâncias que, né, por exemplo, nós não conseguimos digerir, nós não conseguimos ter acesso a essa glicose. Se nós conseguíssemos fazer isso, por exemplo, retirar essa glicose daqui da celulose, nossa, a gente podia fazer um monte de coisas, começando por comer madeira, ou então produzir etanol a partir de madeira, coisa que a gente ainda não está conseguindo fazer. Tá? Mas a principal função de uma parede celular de uma planta é dar sustentação, já que é a parede celular que dá a rigidez, a resistência dessas células. Então você vê uma árvore lá centenas de metros de altura, o que torna ela rígida é justamente a parede celular de cada uma de suas células. Então vai funcionar como se fosse um esqueleto rígido ali, ok? E aí, beleza, se isso é rígido, está em volta, como é que essas células vão se comunicar? Então vão ter minúsculos poros que a gente chama de plasmodesmos, tá? Então esses plasmodesmos, ó, tem os porinhos ali que as células vão ter comunicação. Então você tem uma célula de uma planta, ela está lá impermeabilizada pela sua parede celular, mas no entanto tem alguns furinhos onde ela consegue se comunicar com a outra célula para passar água, para passar açúcares, para passar hormônios e assim por diante. Tudo varia de acordo com qual tecido, se isso está lá na raiz, se está no caule, se está nas folhas, se está lá nas flores. Então varia muito então a quantidade desses plasmodesmos e o que é transportado via eles. Mas o legal é que você vai ter pontes citoplasmáticas. Então o citoplasma delas, as membranas, elas vão se fundir, vai fazer um canalzinho que vai estar passando por essa parede celular. Ok? Gente,
Por hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido, que tenham tido um pouco aí da ideia do que é uma membrana plasmática, né? Qual é as suas principais funções, o que causa essas funções, né? Qual a razão dessas funções e a importância da membrana plasmática. Tá? Vou passar para vocês exercícios. Se tiverem dúvida, entre em contato comigo. Beleza? Tchau para vocês.